11º episódio do Escola História, e hoje temos aqui a Natália Dorini, que é mestre em Educação pela Unesp de Marília, para conversar com a gente. E já temos também aqui ao lado o Moisés Stahl, nosso querido amigo contribuinte nessa jornada. E já passo para o Moisés fazer a primeira pergunta para a Natália. Moisés. Olá, Felipe. Olá, Natália. Olá, ouvintes que nos acompanham. Então, Natália, eu queria saber de você sobre suas escolhas. Por que História? Havia outra área para atuar, né? Você é formada em História. Você saber suas escolhas na época do vestibular e por que a Unesp também. Então, primeiramente, oi, pessoal, né? Oi, Moza. Oi, Felipe. É bom revê-los, né? Companheiros de graduação. Bom, é um prazer estar aqui e vamos nessa, então. Bom, por muito tempo, assim, na minha adolescência, acho que quando a gente não se entende, né, não que eu me entenda muito hoje, mas naquela fase da adolescência, eu sempre tive uma admiração muito grande por psicólogos, por psicologia, por entender comportamento e mente. E é uma questão da história individual da pessoa, né? E por muito tempo eu pensei nisso. Até que, olha a importância do professor, né? Até que eu tive um professor de história, e aí eu falei, eu quero entender o mundo como ele, sabe? Porque explicava os processos históricos, explicava os conceitos, conseguia fazer análise do presente, eu ficava assim, nossa, eu preciso entender o mundo assim também, e eu acho que a história das mentalidades, a questão da psicologia, ela vai permeando a história, né? Assim, são áreas que a gente consegue, né, sem forçar a barra, mas a gente consegue linkar. Então, quando eu estava no ensino médio, isso aconteceu, né? Essa ideia de prestar história. Às vezes eu falava história ou ciências sociais, né? Mas dentro da área de ciências humanas, né? Nunca fui para uma outra área, assim. E a Unesp, a CIS especificamente, aí vem a família do interior, né, gente? Os meus avós, eles moravam em Echaporã, ali, acho que são 33 quilômetros, né, de Assis. Então, era uma coisa assim, de ficar perto, de ter alguém e também, de alguma forma, tinha um suporte, né, que tinha um amigo de infância em Assis, que é o nosso querido e famoso Vitão, né? Então, fez parte da minha infância, a avó dele também. Então, algumas coisas, assim, no âmbito familiar, de família do interior mesmo, de falar, vai para, né, para cidades do interior. E também, sem muita intenção de... Eu não tinha intenção de ir longe de Botucatu. Então, foram esses os meus percursos, né? Eu fui me apaixonando por história, para entender o mundo, né? E veio a partir de um professor. Natália, eu queria saber duas coisas já. Primeiro, eu queria que você contasse para a gente um pouco do que você estudou no seu mestrado e, diante disso também, essa escolha. Por que você escolheu fazer mestrado em educação e não um mestrado em história? Confesso que eu tive uma frustração em história no processo seletivo, né? Porque eu prestei, tudo bem, acho que não tinha nada a ver comigo o que eu prestei. Estava dentro da área de educação, né? Muito respeito pelo Gali, né? Que me acompanhou em algumas coisas. Mas aí tinha muito a ver comigo, e tipo, aí eu não passei. Aí, assim, as dificuldades da gente tomar um não, né? Então, isso foi meio frustrante. Aí eu falei, eu desencanei. E aí aquela é a frustração assim de, poxa, a gente estudou junto, meus amigos passaram e eu não, né? E aí eu até fiquei um tempo em Assis. Só que aí foi meio que perdendo o sentido ficar em Assis depois de formada.
eu voltei para Botucatu e eu voltei no meio de 2009 e até eu fazer o mestrado foi um percurso muito longo, porque eu não pensava mais em fazer mestrado, porque eu comecei a trabalhar, né? Então, em 2010 eu ingressei numa escola que eu estou até hoje. Depois teve concurso público, eu fui dando aula e eu tinha uma amiga muito querida que começou a falar, meu, você precisa ir para o mestrado, né? Tipo, você estuda, você gosta disso, gosta daquilo, vai estudar, tal, tal, tal. E eu ainda tinha aquela frustração, mas nesse meio do caminho, eu tinha feito psicopedagogia, né? Então, antes de ir para o mestrado, eu fui para uma pós em psicopedagogia, porque eu gosto da sala de aula e eu queria ter um trabalho que fosse mais amplo, né? Que eu pudesse perceber as coisas nos meus alunos. Aí eu fiz psicopedagogia, o meu TCC em psicopedagogia era muito a minha escolha, o que eu estava vivendo na época. E assim, meio que eu queria colocar um título assim: por que precisamos de um gestor na educação? Né? Tipo assim, a escola funciona com professor. Eu estava assim muito, muito brava, porque foi época de greve, né? Então, eu dava aula numa escola pública, teve greve e assim pouco engajamento dos professores e de gestão, assim, claro, teve professor engajado, claro que teve, mas eu senti assim, né? Então, tanto o meu TCC em psicopedagogia foi a psicopedagogia dentro da escola, não a institucional, não a clínica, né? Então, o psicopedagogo, essas coisas dentro da instituição. E eu fui mexendo nesse caminho, e aí terminei, ficou parado. E aí, assim, ó, você gosta de educação, você, né, tá buscando conhecer mais, tal, tal, tal. E aí eu fui e falei assim, beleza, vou prestar mestrado. Mas a minha opção não foi a Unesp. Eu prestei Unifesp. Só que eu tinha um problema, morar em Botucatu e não querer abrir mão do meu trabalho, né? Então, acho que nesse momento eu dava aula em 2 ou 3 escolas. Então, assim, é a loucura, né? Eu prestei, por sinal, eu gostei muito, muito, muito da prova da Unifesp, da bibliografia, o campo teórico deles, assim. Em educação, muito, 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 muito legal. Assim, é mais crítico, tá? Mas aí, né, cheguei na entrevista e, meu, não vou, né? Não tinha como eu largar o meu emprego para arriscar, né, ir para a Unifesp. Mas aí, isso me ajudou numa questão da minha frustração de não ter entrado, né, em Assis. E daí, querendo ou não, eu entrei na Unifesp e sem conhecer ninguém, né? Então, acho que tirei uma nota legal na escrita e tal. E isso me deu um pouco mais de segurança, porque eu me sentia muito insegura, né? Tipo, já tinha passado um tempo, mas sabe quando fica? E aí, conversando com amigos que faziam mestrado em Marília, não em Assis, tá? Mas que tinham feito graduação em Assis, veio essa intenção aí, tipo, mestrado em educação em Assis. Eu não tenho certeza agora, se eu não me engano, na época ele era, se não o melhor, um dos melhores da América Latina. Eu falei, eu vou. Aí eu entrei num grupo de estudos, né? Fui entendendo como funcionava, aí o caminho foi diferente, né? Da Unifesp eu meti a cara. Na Unesp de Marília eu já fui meio assim, né? Vamos conhecer onde eu estou pisando. E, por fim, o meu projeto, ele entrava na linha de movimentos sociais na educação, né? Então, ele já saiu da parte de gestão
e de funcionamento estrutural da escola, né? De cada função, e foi mais para uma questão de política pública. Vocês verem que eu dei assim uma volta, porque o meu mestrado não é sobre política pública. Mas eu entrei, então eu entrei no mestrado na Unesp de Marília, e na parte, eu não lembro agora qual é o número lá da linha de pesquisa, não sei se é a quarta ou é a quinta, mas que é sobre movimentos sociais, políticas públicas, tá? Dentro da educação. Então, eu estava um pouco em casa também, porque estava relacionado ao percurso. Bom, a gente que é historiadora, a gente consegue enxergar a história em tudo, né? Então, estava relacionado ao meu percurso, tanto de graduação, de formação, né, de formação do meu pensamento, porque Marília também tem um pensamento aí que bate muito com a CIS, né? Tem uma divergência ou outra, assim, mas então tinha uma relação muito forte ali. E, por fim, quem me escolheu para orientar não era de Marília, era de Rio Preto. Então, era uma professora que quis a minha pesquisa, que sei lá, gostou da minha edição, me escolheu tal, né, dentro da linha. Tinha ela e um outro professor, e, por fim, eu fiz o mestrado com ela. E o meu mestrado foi para o sindicalismo docente, né? Então, dentro dos movimentos sociais, eu fui estudar a ADUNESP. E aí, na verdade, a ADUNESP tinha um interesse nessa história, porque, assim, era a dissertação, de alguma forma, era trazer dados, né? Era fazer uma pesquisa histórica sobre a fundação, as ações dentro da ADUNESP, mas como um movimento que se desenvolvia dentro dos institutos isolados, antes de ter a Unesp. Então, aí até vou dar uma colada aqui, né? Porque já não lembro como ficou o nome, né, da minha dissertação, mas é História e Memória da Praxis Sindicalista da ADUNESP, Política, Ideologia e Sociedade, de 1976 a 85. Mas para chegar nesse 76, eu tive que ir para trás, né? Tive que entender os institutos isolados, aí a formação da Unesp. E aí eu passei um perrengue danado, porque eu não tive orientação, né? Então, Rio Preto era longe, a minha orientadora teve alguns problemas de saúde, então eu acho que eu a encontrei uma vez. E aí uma professora também de Marília, mas aí do campo das ciências sociais, quis me co-orientar. Então, sabe, foi assim, foi um caminho, foi uma travessia, uma odisseia, né? Então, foi uma construção, assim, até identificar o objeto de pesquisa. E eu tinha mais uma outra questão, né? Que era a questão metodológica e de fonte de trabalhar com história oral. E por mais que a gente fale que história oral, a fonte oral é isso, é aquilo, e que se questiona, se interroga todas as fontes, com a fonte oral, há uma pulga atrás da orelha dentro da academia, né? Pode escrever que não, mas a hora que você faz a sua pesquisa, o seu trabalho, tem. Mas é assim, como qualquer fonte, né? A dúvida, né? O questionamento das fontes, né? Por fim, eu cheguei nesse tema aí de história da Unesp e parei. Vocês viram que eu falo pra caramba, né? Não, tranquilo, Natália. Bom, eu queria saber, Natália, aproveitando o cenário de pandemias, né?
que a gente experimenta, como se dá o processo de adaptação seu, da escola, das escolas que você atua, não sei quantas escolas você trabalha, mas como se deu este processo de adaptação a essa nova realidade do ensino? Olha, a partir do meio do ano, eu me desliguei de uma escola, eu fiquei só em duas, que 3 escolas na pandemia, eu não, confesso, eu não dei conta, e surgiu uma oportunidade de estar só em 2 lugares, né? É melhor. E só que são 2 realidades diferentes. Uma realidade é particular, e é uma escola que já trabalhava com a Google. Então, é uma escola que tinha o Google for Education. Então, o Classroom, o Meet, assim, usar o Meet a gente não usava, mas o Classroom a gente já usava. E a outra escola não. A outra escola é uma escola do Centro Paula Souza, e a gente não tinha, embora tenha uns cursos técnicos relacionados a várias áreas aí de tecnologia, dentro do ETIM, que é o ensino médico, né, ligado ao técnico, a gente não fazia uso, né, comumente, né, dessas ferramentas. Alguns professores usavam para enviar material já, mas não era uma prática comum, até pela questão do acesso à internet, e de ter um computador, um notebook. Então, são realidades diferentes. Num primeiro momento, o Centro Paula Souza ele parou, né? As férias foram antecipadas e o colégio particular que eu dou aula, que é o Colégio La Salle, a gente parou um pouco, mas logo a gente voltou com uma reorganização dos horários e dentro do Meet. É assim, eu acredito que eu não inovei muito, embora tenham muitos cursos e muitas coisas. Eu fiz um curso de plataforma Google e tudo mais, mas eu confesso para vocês que é exaustivo, porque a gente está isolado, não tenho contato, né? Eu não tenho os meus alunos perto. Assim, ficar em frente à tela, tipo, da manhã até o fim do dia, a hora que eu acabo, assim, então eu não tenho vontade de fazer curso, de verdade, desculpa a sinceridade. Mas eu acho que é uma realidade dos professores. A gente faz uma coisa ou outra, dá uma olhada, estuda, claro, mas o meu foco é montar uma aula melhor, mas eu me preocupo muito com a questão conceitual. E aí eu prefiro, desculpa, né, uma coisa particular, eu vou no básico, eu aprendo o básico do que eu preciso, e aí eu vou mais escavando, né, os conceitos. Eu dou aula do sexto ao ensino médio, né? Agora eu paro no segundo, até o meio do ano eu estava indo até o terceiro. Assim, sexto e sétimo ano, gente, é uma beleza, meu, todo mundo participando, perguntando e falando, né? A gente até se atrasa, porque conversa mesmo. Oitavo e nono são mais silenciosos, mas falam uma coisa ou outra. Agora, o adolescente, ele não fala, então, assim, um ou outro adolescente que conversa, que interage. Então, assim, é uma aula densa, né? Então, assim, o que eu consegui fazer de mesclar, mas o que eu já fazia no presencial, que era o quê? Mesclar com vídeo, mesclar com música, levar outras coisas, né, dentro do tema que a gente estuda. Mas eu tenho alunos que não se adaptaram, né? Eu tenho alunos que não têm acesso. E então é um grande problema, né? Que tá colocando em evidência coisas que existem, né? E que
são camufladas no dia a dia. É só mais uma questão, então, Natália. Para além da pandemia, tal, antes da pandemia, como você utilizava esses recursos, por exemplo? A gente sabe que você é uma cantora profissional, praticamente. Como você utiliza a música, tal, essas possibilidades, né, na aula da história, de história? Então, eu tive alguns projetos assim às vezes, no próprio tema, de ensinar uma música que tenha a ver com o contexto, mas também projetos dentro da área de humanidades, de fazer eventos culturais. E dentro desses eventos culturais, a pesquisa histórica. Então, eu fiz um evento em homenagem, aí vocês vão perceber que tem um pouco de coisas pessoais, mas assim, a gente fez homenagem ao Ney Matogrosso, Rita Lee, Elis Regina, Vinícius. E o último ano que eu fiz um evento foi sobre música caipira, tá? Para contar as histórias do interior. Então, teve mais uma prática, né, de pesquisa histórica. E assim, a música está dentro da aula, né? Então, tento sempre. E eles também pedem, né? Então, eles falam: o sexto ano é tia, canta hoje. Então, eles chamam a gente de tia, né? E o ensino médio também. E sabe que na pandemia, a música ela tem trazido aí para os alunos um outro espaço, né? Então, assim, segunda-feira eu dei aula para um primeiro ano e uma parte da aula foi cantar e analisar a música, né? Então ela tá dentro da minha praxis. Natália, deixa eu insistir um pouquinho nesse assunto, nessa questão da música, né? Você descreveu, falou, né, Ney Matogrosso, Elis Regina, cantores, né, estrelas da MPB que foram fundamentais, criando arte no momento difícil que foi a ditadura militar, né? Então a gente, né, faz parte de uma cultura em que esses caras eram ídolos, eram referência, né? Ainda que nossa geração já seja bem mais jovem que desses cantores, mas pra gente a ditadura sempre foi uma coisa condenável, condenada, era um assunto praticamente que não se tinha discussão. Eu queria saber como você agora, como professora, encarando esses movimentos nas redes sociais, esses movimentos de reacionarismo, essa onda de desinformação, como você sente particularmente assim, com esse pessoal? Não sei se você enfrenta muito isso. Assim, isso particularmente acaba comigo. Então, acho que com vocês também. É uma sensação assim de falhamos como humanidade, né? E talvez falhamos, né, na questão de educação, né? De não entender conceitos, de não entender direitos, de não saber, né, avaliar a fonte. Todo esse negacionismo que a gente vê, eu brinco com eles, eu falo assim, então, gente, agora a gente vai falar da plano navegação, é isso? Né, brincando aí com a terra plana. Mas revolta da vacina, ou então, né, marxismo cultural, ou nazismo é de esquerda. Então, isso me machuca, assim, profundamente, né, do tipo assim, tá rasgando, né, o nosso trabalho, assim, e aí, com isso, eu fui procurando muitos canais para divulgar para os alunos, que são canais que são democráticos, que vão trabalhar os conceitos para que, a partir disso, eles consigam, né, ter uma fala além da minha, além dos outros professores da área de ciências humanas, né, do tipo assim, a democracia
a República, né? Hoje, numa aula sobre... Então, a gente vai conseguindo fazer uns ganchos, né? Numa aula sobre Império Brasileiro, né? Movimento republicano, o que você faz? Você vai lá e dá o conceito de república, e aí você consegue mostrar que qualquer indivíduo que exerça um cargo republicano e que haja de acordo com seus interesses privados está fora dos ideais republicanos. Então, que república é essa? Né? Se a nossa Constituição hoje, né, ela garante os direitos, que direitos são esses? Né? Como é que pode haver censura? E aí, desculpa, né, gente? E aí os casos que estão acontecendo de patrimonialismo brasileiro, né, que não acaba. Então, você dá Brasil, colônia, império, república, e você consegue mostrar o que está acontecendo hoje. Então, assim, particularmente sofro, mas dentro das aulas eu acabo, talvez, esmiuçando os conceitos para que eles consigam identificar a importância de um governo democrático, a importância da pluralidade, né? E aí eu falo para eles, olha, a premissa da democracia é o diálogo, e a discordância, e tudo bem discordar e debater, desde que a gente argumente, desde que a gente tenha conhecimento. Agora, minha opinião, sua opinião, e aí entra na questão de ciência, né? De ciência histórica, né? Então, porque a gente, dentro das ciências humanas, a gente vai tomando bordoada com todo esse negacionismo, né? Porque, vamos dizer assim, revisitar os fatos e as fontes para analisar, né? Nós não temos acesso a todas as fontes, né? Tem coisa que vai sendo trazida, mas, né, essa coisa de... Essas mentiras que são ensinadas. Por quê? Porque a educação não é só escola, e também depende da formação. Então, eu vejo na TV, eu vejo nos ídolos, né? Quem são os ídolos? Então, todos esses... Talvez, não sei se eu... Talvez fale besteira, mas a nossa cultura política, ela vai camuflando, e esses ídolos estão aí, né? São ídolos que são patriarcais, são ídolos que são machistas, são ídolos que são violentos, corruptos, são políticos que levam suas crenças para a coisa pública, né? Para a nossa república. Então, como que eu lido com isso? Trabalhando conceitos e dando uma maior ênfase, assim, quando é a nossa história, né? Tem eu acho que ele está aqui, no 9º ano, eu faço uns recortes do Cidadania do Brasil, a Cidadania no Brasil, né? O Longo Caminho. Essa coisa do Meet não vai dar para ver, que é do José Murilo de Carvalho, né? E ele vai... É um ensaio, mas ele vai trazendo os conceitos e vai mostrando a nossa história enquanto cidadania. E outro recorte que eu faço também é sobre o autoritarismo brasileiro, da Lilia Schwartz, que é um livro recente. Mas, assim, eu vou mandando recortes para eles, para poder fazer análise de texto, mas é isso, é ter o conceito e conseguir enxergar no presente esse conceito, essas tradições, né, e pensar por que essas tradições, elas se perpetuam no Brasil, não só no Brasil. Mas é isso, tô cortando sua vez, né? Mas beleza, vou fazer a pergunta então. Queria voltar a falar um pouquinho agora de carreira, Natália. Assim, qual a sua perspectiva de vida, né? Você se sente realizada e quer
dar aula no ensino médio fundamental a vida toda, pensa em ir para a universidade. Por outro lado, tem todo esse panorama brasileiro no momento, né, que não é nada favorável nem para as humanidades, nem para a pesquisa científica, nem para as universidades, nem para a coisa pública de modo geral. Então, assim, o que passa pela sua cabeça, assim, de repente fazer um doutorado fora? Eu queria que você comentasse, assim, como você vê esse panorama brasileiro e como você se vê no futuro. O panorama brasileiro para a ciência é triste, né? Então, é corte, sem falar, né, de toda a propaganda contra, né? Então, particularmente nesse momento, eu não penso em fazer doutorado. Eu já tive uma proposta de continuidade do meu trabalho e eu falei não. E outra proposta, mas aí lá em Assis, sobre música, né? Mas, assim, eu tô num momento da minha vida que, assim, eu me sinto, quando eu dou aula, eu me sinto realizada. Eu acho que é onde eu melhor me expresso, é onde eu me sinto em casa. E aí, eu sei que muitos sonhos, né, de muitos professores é ir para a universidade, mas eu sou apaixonada pelo ensino básico. Eu, eu gosto tanto, gente, de dar aula no fundamental, no médio também, e no fundamental, sabe, eu vejo como é importante detalhar as coisas para eles. Eu acho que eles me encantam, na verdade, porque eles querem saber, né? Então, eu sei que na universidade também, não é uma crítica, mas é que eu me sinto muito bem dando aula para as crianças e para os adolescentes. Talvez seja uma utopia, né? Uma ideia de. Na verdade, utopia, né? Como diz o Galeano, a gente vai caminhando em direção a ela e ela vai se afastando, né? Mas é o desejo e é a minha visão de educação como um dos possíveis caminhos para a emancipação humana, né? Então, para que se desenvolva um pensamento autônomo, crítico, reflexivo, e eu acho que isso me encanta muito neles, principalmente no fundamental. Neste momento, é isso. O ensino fundamental é bem gostoso mesmo. Eu também gosto de dar aula para o sexto, sétimo ano, é bem gostoso. Então, agora, nesse sentido, Natália, como seria uma escola ideal para você? E também, a aluna Natália gostaria de ter aula com a professora Natália? Se você fosse sua aluna, por exemplo, você gostaria de... Qual a sua avaliação de você mesmo nesse sentido? Bom, Moza, repete a primeira pergunta. Eu fiquei só na parte pensando se eu gostaria de ter aula comigo. Isso. A primeira pergunta é sobre a escola ideal. O que seria uma escola ideal? É possível ter algo assim, uma escola ideal? Você sabe que... Eu falei assim, será que eles vão me perguntar isso hoje? Eu acho que a escola ideal talvez seja a escola que encante. Não penso num método, mas que mude, né, o olhar assim do tá de castigo, vai estudar, né? Uma escola que, poxa, é muito legal aprender, é muito gostoso aprender e que consiga perceber, né, que a gente, enquanto professor, teria que estar muito bem preparado para perceber as possibilidades, as infinitas possibilidades que aquela pessoa com quem a gente lida, ela tem, né? Então, eu penso que
que teria que ser algo que encante, né? Que sei, algo que encante aí já lá no Paulo Freire, né? Que tenha sentido, né? Que seja da sua realidade, né? Então, eu penso nisso. E a aluna Natália, olha, eu gosto da minha aula. Eu acho que eu gostaria de ter aula comigo, sim. Porque, na verdade, eu me inspiro em pessoas que, que fizeram parte da minha formação, né? Então, eu gostaria. Sim, gostaria. Claro que eu tenho coisas para melhorar, que eu tenho um caminho aí, que não são todas as minhas aulas, que eu falo assim, nossa, eu já dei uma aula legal. Tem dia que você fala assim, nossa, essa aula. Mas, assim, eu tenho uma. Aí acho que perpassa ao campo, né, teórico, mas eu tenho uma relação afetiva no meu trabalho. Eu acredito muito no afeto, né? Então, e o afeto, ele cria pontes, né? Então, assim, eu tenho alunos maravilhosos e eu acho que aí eles vão me encantando, me apaixonando tanto que eu quero fazer a melhor aula que eu puder para eles. Se é a melhor aula? Não, claro que não é, né? Tem, mas é o que eu busco, né? Então, eu acho que eu gostaria de um professor que buscasse, né, ter a melhor aula, ou fazer uma melhor aula, não a melhor aula. Deixa eu aproveitar e surfar nessa pergunta do Moisés ainda, Natália. Pensando aí, continuando nessa sequência, envolvendo aquela questão que nós comentamos antes de começar a gravar das tecnologias para dar aula, ou mesmo para não dar aula, só para se comunicar, o que você gostaria de ter do que existe hoje, que você gostaria que tivesse lá quando você era uma aluna do 6º ano, do 7º ano, que você fala, nossa, seria muito legal? O que eu acho muito legal é o Maps, e o Google Maps e o Google Earth. Tipo, você vai dar aula, sei lá, de qualquer povo que seja. Pô, você abre o Maps, você vai e mostra. Você mostra o relevo, você mostra limite territorial, você consegue levar o aluno para lá e você consegue acessar fotos além do Google Earth, né? Que às vezes ele não tem infinitas possibilidades, é o que tem ali naquele momento, né? Ou Maps. Mas essa questão de visualizar, eu acho assim fenomenal, né? Então, toda aula eu uso o Google Maps. Toda aula. Então, assim, é diferente de você ver um planisfério, né? É diferente de ter um mapa. É uma coisa, é mais interativo, é esférico, né? Então, eu penso que isso, né? A parte visual e talvez, né, mas aí talvez não seja tecnologia, mas talvez as relações escolares, né? As consciências, mas isso é de cada época, mas o fato a parte visual, para mim, ela é bem importante. Bom, Natália, eu quero fazer uma questão em relação a uma lei recente, né? Recentemente foi estabelecida a lei que colocou o historiador como, melhor, colocou o historiador como uma profissão. Qual a sua opinião em relação a essa lei? Qual o significado que ela traz para o historiador? Se vai ter de fato uma repercussão ou não? Qual a sua opinião em relação a esta lei? Olha, assim, não me aprofundei nela, a gente comemorou porque regulamentou, mas parece que ela tem umas brechas, né? E ela tem umas brechas aí que possibilitam a quem conhece história,
a quem tem coisas afins à produção historiográfica. Não sei se era isso que eu queria dizer, mas eu vejo, claro, que é muito importante, mas eu vejo algo do tipo assim, de possibilidades de usos da história, como sempre teve, né? Mas de mais usos da história por pessoas que irão se dizer historiadores. Mas isso foi uma brecha que a gente viu, claro, por conta do governo que nós vivemos, mas de qualquer forma, não é uma luta acabada, né? Regulamentou, é uma vitória para a gente, mas agora a gente tem que ficar em cima disso, ficar de olho aberto. Não quer dizer que uma pessoa que não é historiador não pode falar sobre um assunto histórico, não é isso. Mas, assim, a gente tem método, a gente tem... É uma ciência, eu não posso fazer um recorte daquilo que eu quero em nenhuma ciência, em nenhum momento, para falar, olha, não foi assim, foi desse jeito. Então, eu recorto e coloco lá como fonte um recorte para justificar. Então, eu me preocupo com essa brecha. Não quer dizer que isso não existia antes, né? Mas dentro dessa regulamentação. Posso devolver a pergunta? Ou só eu que tenho que falar? O que vocês pensam sobre isso? Bom, deixa eu aproveitar que eu já abri o microfone aqui e falar, então. Eu acho que é uma chave, né? Achei muito curioso o timing dessa legislação ter sido aprovada justamente nesse governo. Tantos momentos mais favoráveis para a ciência, para as humanidades em geral, até economicamente falando, né, para ser aprovado, e foi aprovado justamente agora. Eu acho que primeiro é um reconhecimento, digamos, protocolar, né? Geógrafos, arquivistas já tinham esse reconhecimento, e nem por isso hoje a profissão de arquivista é uma profissão reconhecida pela sociedade, supervalorizada, que recebe investimento por parte do poder público, por exemplo. E a gente poderia estender isso para bibliotecário, cartógrafo, entre outras aí. Então, o princípio é uma regularização de uma situação que era irregular e que deve se normalizar quando a gente pensa principalmente em concursos públicos, né? Eu lembro, uns 3 anos atrás, teve um concurso para um Tribunal de Justiça, TRT, se não me engano, e tinha uma vaga lá para analista, uma coisa assim, e a subespecificidade era de história. Então vai resolver isso aí. Vai ter a vaga de historiador para museus, para essas coisas todas. Mas eu vejo um problema muito grande, porque eu acho que o caminho que vai acontecer não é concurso, não é essa institucionalização dessa via, porque os grandes museus, os grandes centros históricos já tinham trabalho de historiadores em parcerias com universidades, de outras formas. Eu acho que isso vai ter mais impacto em lugares pequenos, cidades pequenas, e também um certo lado empresarial da coisa. Por exemplo, museus de cidades pequenas que não tem lá como manter uma equipe técnica especializada de vários historiadores, sei lá, curadores. Então, eles terceirizarem essa gestão e se formando redes empresariais mais fortes, com um historiador, por exemplo, cuidando de 10 museus, por exemplo, né, sendo responsável ali indiretamente por isso. E temo também que isso vai se concentrar já em grandes nomes. Eu acho que pode, por exemplo, fundações como a Getúlio Vargas, a Carlos Chagas, sei lá, a Anchieta, já tem uma presença cultural importante, e elas acumularam essa função, né, e virar um métier ali. Então eu temo por isso, mas eu tento ser mais otimista do que pessimista. Eu concordo com o Felipe também, nesse sentido. Tem muito tempo ainda muita coisa para acontecer ainda, para de fato o historiador ter
um reconhecimento público, né? Eu acho que a busca é essa, um reconhecimento público, e um ponto importante é o historiador também, professor de história, de modo geral, ocupar os espaços que o jornalista ocupa de uma forma equivocada, que é um aventureiro da história também, como o Leandro Narlock, ocupa de uma forma equivocada. Então, nesse sentido, a gente também tem que manter constantemente o nosso posicionamento para que a história seja e continue sendo uma ciência. Você falou aí um nome que Né? era o que eu estava pensando no recorte de fonte, né? No recorte para justificar, era exatamente isso. Mas, por outro lado, ele não vai deixar de escrever os livros dele para regulamentar essa profissão, né? O que a gente precisa, os historiadores e a academia, de modo geral, é chegar na população, né? E isso a academia tem falhado miseravelmente nos últimos 30 anos aí, se entrincheirado em Torre de Marfim, em projetos, uma burocracia acadêmica especializada, né? E não dialoga com a sociedade, e a sociedade foi dialogar com quem queria conversar. Daí eles estão conversando. Então, até essas iniciativas que a gente segue aqui é um pouco, né, dessa tentativa também, né? Pensar assim, quem faz história faz para quem? Faz para ficar na academia? Claro que é importante a academia, mas é por isso que talvez a gente esteja, né, assim, pisando aí em pedras, né? Sei lá, em pedras que machucam, né? Porque alguma coisa chegou e nós não. Natália, deixa eu aproveitar o assunto legislação, aproveitar a sua especialidade em psicopedagogia. Eu queria saber a respeito dessa legislação sobre alunos especiais que haviam sido incluídos na escola de educação básica, né? Já tem, acho que, uns 10 anos essa legislação, e todo um esforço. E agora, que parecia um ponto, digamos, fora de debate, né, que esses alunos têm o direito de aprender, têm o direito de permanecer na escola, porque é a escola que tem que se adaptar e criar medidas para conseguir atender esse tipo de aluno. E agora parece que está ponto pacífico, que nenhum professor mais questionava, né, porque foi algo sempre de muita polêmica no começo e tal. E agora o atual governo pretende reverter de alguma forma esse atendimento, tirar esses alunos das escolas ditas normais e encaminhar para centros especializados, né, o que na maioria das cidades brasileiras acaba sendo o APAE, e a gente sabe que rola um certo estigma e tal. Então, queria saber o que você pensa dessa medida aí. Acho que o nome disso é eugenia, né? Eu acho que é um olhar assim que é terrível, né? No sentido de exclusão, né? Tá, educação para todos. Quem são todos? Né? Então, se a educação é para todos, nós temos que ter o espaço coletivo, né, de aprendizagem. E vamos lá, vamos pensar na comunidade surda, né, num caso aqui específico. A comunidade surda, ela deve se comunicar só com quem é surdo? Como fica o ensino de Libras? Né? Como que se dá? Então, assim, a gente engatinha nas coisas, mas isso eu vejo como uma prática de eugenia. Talvez tenha usado uma palavra pesada, mas eu tenho várias práticas de eugenia. Inclusive, desculpa aí o que eu vou falar, mas é o novo ensino médio, né? Eu sei que a gente vai ter os itinerários e tudo mais, mas esse corte, né? Ou pensar aí um programa que chama Novotec, que também reduz as horas. Por que estamos reduzindo horas de educação, de estudo, né?
Eu não sei, eu não sou, eu não concordo, claro, com essa questão da legislação, de tirar algo que a gente ainda estava caminhando, porque é um processo, né? Pronto não estava. Mas todas essas mudanças, eu sei que elas não são de agora, algumas mudanças já estavam caminhando. Eu acho que isso é claro, é um projeto político. A gente sabe que é um projeto político, né? Mas é um tipo de educação que eu não concordo e que eu não enxergo. Essa educação é para, não sei, para limitar, para excluir, para não ser cidadão, para termos preconceito, xenofobia. Eu penso assim. E fico triste. Não, muito bom. Essa é uma discussão importante que a gente tem que discutir sempre, né, constantemente. Porque eu lembro, por exemplo, que na década de 80 haviam as classes especiais, 80 e 90, onde tinham os alunos que tinham uma dificuldade, eles ficavam lá isolados num canto da escola. Então era assim. Aí, com o tempo, houve uma integração e agora esse retrocesso. Então, nesse sentido, desta atualização do atraso, né, que é o que esse governo representa, a gente experimentou, eu, você, o Felipe, na década de 2000, o alvorecer da nossa juventude, mas também um momento importante, né, na história do Brasil, um momento de estímulo à ciência e tal. E no início da década de 2010, que está terminando agora, a gente também tinha uma esperança que o Brasil seguiria um rumo importante, seria alguma coisa interessante e poderia deixar alguma coisa interessante para o mundo. Contudo, houve um tropeço no meio do caminho que nos colocou nessa situação. Eu gostaria de saber como você poderia classificar esta década de 2010, que está terminando, como você entende essa década e se é possível ter uma classificação, né? Qual o nome para esta década de 2010? Nossa, o eterno retorno? Eu não sei, é olhar assim, ciclos, né? E golpe, é a década do golpe, não só essa, né? Temos vários golpes ao longo da nossa história, mas golpe em 2016, uma aquilo, acho que é Humberto Eco fala, né, não é a citação certa, tá, gente, mas do tipo, quando as pessoas falavam algumas besteira nos bares, né, alguém mandava, com perdão da palavra, cala a boca, né, porque era algo assim, uma atrocidade. Agora, com as redes sociais, né, essas atrocidades, elas se espalharam e as pessoas, difícil falar isso, né, mas elas perceberam que elas não estão sozinhas dentro de um pensamento que não é nem conservador, né, porque é um pensamento que retrocede, né, então eu acho que elas se sentiram fortalecidas, porque também não gosto do termo empoderado. Mas eu acho que essas pessoas se sentiram fortalecidas a mostrar a cara, né? Mostrar. Ai, gente, desculpa que eu vou falar, mas mostrar aquilo que tem de podre. Porque é desumano. E não tem a ver somente com opção partidária que a gente fala de polarização, mas tem a ver com esse comportamento, né? Que é um comportamento que tem xenofobia, né? Que é um comportamento extremamente machista, né? Por exemplo,
tá? Eu não estou fazendo defesa de governo, nem crítica de governo, mas é uma crítica para a nossa sociedade. Quando a gente tem um político ladrão, a gente fala que ele é ladrão, a gente fala que ele é corrupto, né? Então a gente vai para esses termos. Mas nós tivemos uma presidenta, né? E os termos usados ao se referir a ela não foram termos dentro de uma incompetência técnica, dentro de uma má política, foram termos extremamente machistas, né, adesivos a absurdos, piadas, que não estão colocando o cargo e as questões do cargo dela, mas que colocam o gênero dela, né, como uma ofensa. Né? Então, como é que eu enxergo a década de 20? A gente tem um retrocesso muito grande, mas também temos uma movimentação contra isso que é muito grande. Natália, eu tenho a impressão, isso já é a impressão desde a da época, já, desde 2016, acho que eu até comentei isso com o Moisés. Se a Dilma fosse homem, ela não teria sofrido o impeachment, né? Então, assim, governou objetivamente, lógico, vários problemas, né? Mas se ela fosse homem, eu sinto que ela não caía. Você tem essa impressão também? Eu tenho. Se ela fosse homem, ela não tinha caído. Tem questão partidária no meio? Claro que tem, mas ela não teria caído também, né? Mas olha, a gente falha muito, né? Se a gente pensar dentro do processo do impeachment, dentro do nosso Congresso, quem são as pessoas que estão no nosso Congresso também, né? Porque ela não cairia se ela fosse homem, mas dentro dessa massa masculina, as coisas que foram faladas lá dentro de um local que, entre aspas, aí um local sagrado dentro da República, né? Quando a gente tem uma história tão triste, né? Você critica pelo gênero e homenageia quem tortura. Sei lá, respondi o que você perguntou e ainda, né, fui daqui no meu novelo de lã, né? Bom, vamos chegando já ao fim da conversa, mas não sem antes as dicas. E essa é a 11ª entrevista que a gente está fazendo. Vamos inaugurar uma nova sessão de dica aqui também. É surpresa até para o Moisés, tá? Mas então, primeiro as dicas clássicas, Natália. Uma dica cultural geral, qualquer coisa que você queira recomendar, desde filme, série, qualquer coisa, de preferência gratuito, mas se não for grátis, você vê qualquer outra coisa que você queira recomendar. E a segunda, um texto seu, algum artigo, um trabalho em congresso, qualquer texto mais curto que você queira recomendar que resuma aí a sua pesquisa, os assuntos que você estudou. Que pergunta difícil. Olha, eu acho que dentro das práticas culturais, né, é valorizar os artistas regionais, valorizar os artistas municipais. Claro que a gente está em isolamento, mas a gente tem, assim, práticas públicas, culturais, né, muito, muito fortes dentro do interior, né? Posso falar aqui de Botucatu, né? Mas eu acredito, né, que tem um movimento dentro do estado de São Paulo. Eu vou sempre para a música, né, gente? Eu penso assim, conhecer os artistas da sua cidade, isso é de graça, né? Isso faz parte da constituição da cidade. De série, de coisas. É que aí tem a ver com acesso à internet, essas coisas, eu não sei, Fê. Mas, olha, tem um canal. Na verdade, aí vou puxar a sardinha para a pessoa que me fez fazer história, que também pensa como vocês, de ter uma educação democrática, de ter acesso, e é um canal aberto no YouTube que chama História Online.
esse canal, né, o Rodolfo foi meu professor. E esse canal, gente, ele tem aulas de história de graça, né? Ele tem história da arte, filosofia, sociologia, fotografia. Eles fazem lives com várias pessoas para falar de várias coisas. É que aí entra a questão do acesso à internet. Mas eu acho um canal muito rico, tá? Trabalha atualidades, eu sempre indico para os meus alunos, tá? Claro, tem o canal de vocês, mas não vou falar aqui do canal de vocês especificamente, né? Mas também, eu acho que segue a mesma linha de vocês de chegar, né? Da educação ser um espaço democrático e usar os espaços que nós temos. Ou até do texto, um texto seu, de artigo ou congresso. Nossa, acho que assim, de cara eu me lembro de um Anais da Ampu 2016. Olha, faz tempo, 16? 2016. Parei, gente, de produzir texto acadêmico. Mas se quiserem, disponibilizo minhas aulas. Aí. As aulas, elas são de livre acesso, porque eu monto para os meus alunos, como não tem material didático e a gente está tendo as aulas online, imagem, texto, link. Então, se alguém quiser, eu disponibilizo, sim, material. Por sinal, eu ando encantada com essa parte de produção de material didático, assim. E acho que é isso. E não sei. Para finalizar, tem mais uma. E essa é uma dica cultural que até eu e o Moisés também vamos dar. É uma coluna nova, tô pegando até o Moisés de surpresa. Começou agora no 11º episódio, que é o que você está ouvindo, né? Então, pergunto primeiro para a Natália. Natália, o que você está ouvindo de música nessa semana? Puxa, gente, é música antiga. Sem problema. Essa semana eu ouvi Secos e Molhados. Deixa eu ver o que mais que eu vi. Gente, aquele vídeo que viralizou com o Fleetwood Mac, e é uma banda que eu amo, eu não sei se vocês conhecem, mas é do cara tomando um suco de skate, assim, viralizou, todo mundo fez um vídeo, inclusive o Boulos fez um vídeo com essa música, que é do Fleetwood Mac. Ontem foi terça-feira, né, que é assim, eu tô muito perdida no tempo, né, essa coisa, embora historiadora, essa coisa da pandemia, gente, não sei que dia é, que hora é, se é dia, se é noite, porque eu fico aqui onde eu tô falando com vocês, que é onde eu dou aula, mas assim, eu recomendo para os momentos que vocês precisarem relaxar, ouvir o álbum do David Gilmour, que chama On a Island, né? Que acho que é On a Island que chama. É um recente, não tão recente, é uma capa azul e, puxa, assim, David Gilmour sempre, né? Pink Floyd. De novo, gente, assim, para uma questão até social, tem uma banda, uma mulher, que chama Ekena. E assim, recomendo, conheçam, deem uma olhada nas letras dela. Tem uma que chama, de novo, né? Todas Putas, tá? E assim, é uma letra muito, 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 muito interessante, muito forte. Mas sei lá, música toda hora eu tô ouvindo alguma coisa e os músicos daqui da cidade também tem coisas assim. Mas eu acho que eu tô nessa coisa que talvez eu sempre tenha ouvido, né? Mutantes, Rita Lee. Então eu continuo, mas exatamente essa semana eu ouvi
um vinil dos Secos e Molhados. Então, tô na fase do vinil também. Também tô. Moisés? Bom, assim, eu sou um fã do Chico Buarque, né? Então eu ouço muito Chico Buarque constantemente, sobretudo quando eu quero escrever alguma coisa, então eu me concentro para ouvir o Chico Buarque. É algo que me estimula, assim, eu quero escrever alguma coisa, eu vou ouvir Chico Buarque. Então indicaria o CD Caravanas e a música Caravanas, que é uma música que eu acho bem interessante, é uma música atual, inclusive, que no sentido de música seria isso, Felipe. E você? Bom, eu tô me aventurando aí por Portugal, cara. Já faz alguns meses aí que eu tô escutando bastante alguns autores, cantores portugueses aí. Tô gostando bastante. Começou com uma história de eu estudar fado, por um trabalho que eu vou fazer uma pesquisa e tô fazendo, tá em andamento ainda. Mas aí vi um cara que chama Thiago Nakarato no The Voice. É um cantor, cara, é muito bom. É bom. Fez uma live sensacional ultimamente, só toca praticamente repertório brasileiro e algumas composições dele também, tô gostando demais. Mas essa semana especificamente eu descobri dois irmãos portugueses, né? A menina chama Luísa Sobral e o rapaz chama Salvador Sobral. São irmãos, mas não têm carreira juntas, né? Embora tenha algumas músicas gravadas, mas também estou bastante fã dos dois. Gostei demais. É uma experiência também muito interessante escutar o sotaque português, né? Ao mesmo tempo que é tão diferente, é tão próximo, né? A gente entende as nuances, mesmo sendo diferente. É isso. Mas agora... Cortei, né? Desculpa. Dica Pode falar. Aí, vocês, né, de música nacional, os netos do Gilberto Gil com os Gilsons, né? Ó, fabuloso. E desculpa te cortar. O que é isso? Gilberto Gilsons. Bom, queria agradecer demais, Natália, pela participação. E prazer revê-la, ainda que por internet, né? Faz tempo que a gente não se vê presencialmente. Agradecer também ao Moisés pela participação. Já deixo aqui o meu tchau a todos. E abro para vocês se despedirem. Obrigado, Felipe. Obrigado, Natália. Foi um prazer, realmente. Foi muito legal a discussão. Aprendi algumas técnicas também de aula que a Natália passou. Algumas dicas que eu achei interessante que eu vou buscar aplicar também. Foi um aprendizado. É isso. Obrigado. Eu agradeço o convite. Né? Confesso que no primeiro momento eu falei assim, nossa... E agora, né? O que será que vai ser? Como vai ser, né? Que a gente fica um pouco ansiosa. Mas foi muito gostoso e é gostoso... É sempre gostoso conversar com vocês, trocar essa ideia, pensar, né? Principalmente a história e o Brasil e saber que a gente tá junto aí, né? Porque seguimos com essa vontade, né? De levar, né, o conhecimento, de ampliar as visões. Então, assim, eu agradeço o convite e eu felicito muito vocês por essa iniciativa, por ter esse canal, porque montar aula, dar aula, estudar, aí montar um canal, editar o canal, eu sei que, né, organizar esse canal que não é coisa fácil, né? Então, parabéns por vocês estarem dispostos a fazer isso e num momento tão importante, né? Com uma ferramenta que nesse momento é o caminho.